privilégio poder compartilhar um pouco daquilo que a gente aprende. E eu, sempre que eu posso, eu falo que quando a gente tem essa oportunidade de falar, seja na escola bíblica dominical, seja no culto, eu acho que o mensageiro ele é sempre o primeiro alvo da palavra, do sermão. Eu sempre gosto de falar isso. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto, a gente vai estudar um pouquinho hoje, no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Eu quero pensar um pouco com os irmãos, nesses minutos que a gente vai ter, um pouco sobre alguns aspectos da vida cristã, né? E queria que os irmãos se atentassem para a leitura do livro de Marcos. O livro de Marcos é o segundo livro, né, do Novo Testamento. Marcos, no capítulo 1, no versículo do verso 16 ao verso 19. Os irmãos podem ficar sentados do jeito que os irmãos estão. E nós vamos acompanhar, vamos ler esses 3 versículos. Diz a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1, versículo 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Esse é um texto muito conhecido, né, uma passagem muito conhecida. E eu queria, ao ler esse texto, ao pensar nesses versículos daqui que a gente leu, pensar alguns aspectos da nossa vida cristã, principalmente os pontos de início que a gente tem na nossa vida, os pontos de início que a gente tem na nossa caminhada. Estava vendo aqui o irmão Júlio tocar, cheguei aqui um pouquinho mais cedo, o irmão Júlio toca maravilhosamente bem, né, Júlio? E eu estava pensando, houve um tempo que o Júlio foi aluno, alguns anos atrás, talvez décadas, né, Júlio? O Júlio, pela primeira vez, sentou-se à frente de um piano e teve a sua primeira aula de piano. E assim, cada um de nós, na nossa vida, a gente tem a experiência da primeira vez. Né? Estava sentado aqui, estava lembrando do primeiro versículo que eu aprendi na vida, que está lá em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória hoje como no dia eterno. Eu tinha 8 anos quando aprendi esse versículo, lá no 3º andar, classe de junior, e foi o marco inicial da minha vida, porque foi o primeiro versículo que eu aprendi. Né? E ao longo da vida, nas mais diversas áreas, a gente vai criando marcos iniciais, marcos de início, marcos de um ponto que começa. É assim a palavra de Deus também. Vai dizer lá Gênesis que no princípio, no início, Deus criou os céus e a terra. Então, tudo que as experiências que a gente tem na vida, as experiências que a gente acumula, seja experiências profissionais, seja experiências familiares, elas, por vezes, têm essa data de início, esse ponto inicial. E esse texto aqui, ele relata um ponto de início na vida desses homens. Esses homens que a gente lê aqui no texto, como Simão, como André, como Tiago, eles são homens que tinham a sua vida, que tinham a sua rotina. O texto bíblico diz que eles eram pescadores, então nós podemos imaginar eles ali no mar da Galileia, eles acordavam, pescavam, vendiam o produto do seu trabalho, pagavam os impostos a Roma e, posteriormente, eles voltavam e tinham a mesma rotina. E isso era dia após dia, eles viviam dessa forma. A gente não tem muitos detalhes a respeito dessa história.
A gente não sabe, por exemplo, se algum deles tinha um sonho no coração de um dia não ser mais pescador. A Bíblia não fala isso. A gente também não sabe se Simão e Andréia, por exemplo, tinham no coração deles o sonho de abrir uma empresa de pesca, né? Quem sabe algo assim, pescaria de Israel, a empresa que leva o peixe do mar para a sua mesa. A gente não sabe, a Bíblia não conta, não entra nesses detalhes. Mas a Bíblia ela conta e ela entra no detalhe que eu acho importante, que é a direção que Jesus tem para aquela vida. A frase que Jesus tem para aqueles homens: vinde até mim e farei de vocês pescadores de homens. Eu queria, em alguns minutos, pensar com os irmãos a respeito dessa frase. Vinde a mim, farei de vocês pescadores de homens. E quero pensar com os irmãos se essa frase, se esse versículo dito pela boca de Jesus, se ele se aplica também à minha vida e à sua vida. E eu queria que a gente fizesse um exercício hoje juntos a respeito desse texto e dessa frase que Jesus diz: vinde a mim, farei de vocês pescadores de homens. A primeira coisa que eu aprendo com essa frase é assim: Deus está fazendo algo no mundo, mas Ele não quer fazer só, ainda que Ele possa. Quando a gente lê esse mesmo texto na perspectiva de Mateus, e na perspectiva de Lucas, nós vamos perceber, nós vamos observar que o ministério de Jesus ele já havia começado. O ministério público de Jesus já havia começado em Cafarnaum. E Jesus pregava o reino de Deus. E Jesus pregava a salvação para a vida de homens e para a vida de mulheres. Mas há um ponto na vida de Jesus, há um marco na vida de Jesus, que Jesus ele faz uma escolha, ele faz um convite, ele faz um chamado. Ele olha para aqueles homens que estão no barco, ele olha para aqueles homens que estão no mar, e ele chama aqueles homens a participar daquilo que ele está fazendo. E o que Deus está fazendo? O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer que Deus, o nosso Deus, está, por obra de Cristo, reconciliando o mundo consigo. O texto bíblico também vai dizer que Deus tem no seu coração o desejo que todos os homens sejam salvos. Deus, então, esse Deus, por obra de Cristo, que está reconciliando o mundo consigo, esse Deus ele também nos chama a participar. Deus também nos chama a contribuir. Deus nos chama também a fazer algo pelo reino. Porque Deus também quer que nós sejamos conciliadores naquilo que um dia Ele nos chamou para fazer. O que é curioso nesse texto aqui, que a gente leu e que os irmãos acompanharam, é que os homens que Jesus chama para serem pescadores são, no primeiro momento, alvos da pescaria de Jesus. São alvos do amor de Jesus. São alvos da misericórdia de Jesus, da graça de Jesus, do cuidado de Jesus. E são alvos também do chamado de Jesus. E é interessante, irmãos, quando nós pensamos na nossa vida, nós também fomos alvo da pescaria de alguém. Na nossa vida, na nossa história, no nosso caminhar, provavelmente, a gente, ao fazer o exercício de se lembrar, nós vamos lembrar de pessoas que compartilharam do Evangelho conosco. Nós vamos lembrar de pessoas que abençoaram a nossa vida, de modo especial, no trabalho, na família, na escola. Pessoas que, de alguma forma, deixaram no nosso coração e na nossa vida uma palavra, um versículo, um testemunho, um exemplo, uma atitude, que ao olhar para a pessoa você fale assim, essa pessoa de alguma forma ela expressa o amor de Deus. De alguma forma essa pessoa expressa o cuidado de Deus. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, os irmãos acompanharam, especialmente os mais antigos, o falecimento do irmão Marcos Rachid, né? E para aqueles que são
mais novos na nossa igreja, o irmão Marco e a sua esposa, a irmã Miriam, os filhos, eles durante muitos anos foram membros aqui da nossa igreja. Os filhos dele regulam idade comigo, são um pouquinho mais velhos, mas a gente cresceu praticamente juntos também. E um amigo falou para mim essa semana: hoje eu sou militar, hoje eu sou bombeiro, e o irmão Marcos teve uma grande contribuição nisso, porque ele me ajudou com livro, ele me ajudou com material, e eu sou muito grato a Deus pelaquela vida. E penso, irmãos, que somos, por vezes, chamados a pescar o peixe até que está perto de nós, porque, às vezes, a pessoa que está do seu lado, às vezes a pessoa precisa apenas de uma oração, apenas de uma palavra, apenas de um conselho, apenas de uma orientação. Ano passado eu vi um negócio que eu achei muito bonito. Eu gosto muito de doce, irmã Edna, e eu vi uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu fiz um bolo de cenoura com chocolate. Aí meus olhos já, nossa, bolo comigo mesmo. Aí eu brinquei com a pessoa, né? Aqui na igreja, eu brinquei e falei assim: então eu quero um pedaço desse bolo aí. Aí ela me contou a história, ela falou assim: não, eu fiz esse bolo porque na semana passada eu vim aqui na igreja e vi um casal que eu gosto muito desse casal. E esse casal, ele estava, aparentemente, não sei a razão, não sei o motivo, mas eles estavam bastante tristes. E eu quis fazer esse bolo e trazer uma semana depois, porque, de alguma forma, eu queria alegrar o coração deles. Eu achei bonito aquilo, porque é um gesto de empatia, é um gesto de cuidado, é um gesto de generosidade. E a gente, aqui a CIB, especialmente a nossa igreja, né, a gente sempre fala muito disso, né, que a CIB é uma família, né, que a marca da CIB é ser uma igreja amorosa, é ser uma igreja receptiva. E penso, irmãos, que o nosso coração e que a nossa vida sempre tem que estar sensível ao Senhor, porque às vezes o Senhor vai usar você, às vezes o Senhor vai usar os seus dons, os seus talentos, o seu conhecimento, para abençoar pessoas que estão lá fora, sim, mas também para abençoar aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão perto de você. Escute, o líder, ele não consegue ver tudo. O líder, por mais que tenha a visão correta, ele não tem a visão completa. A gente não consegue dar conta de todas as demandas, né? A gente não consegue dar conta de tudo que se passa nos meandros da igreja. Mas a gente tem diversos irmãos e diversas irmãs que muitas vezes pode ser a mão que vai estender, que muitas vezes vão ser os olhos que vão olhar. A gente está aqui e tem muitos espaços vazios. Tem pessoas que não estão aqui, mas todo domingo a gente vê na igreja. Mas há pessoas que estão aqui e a gente, às vezes, olha e fala: estou sentindo falta de fulano. Às vezes, um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, isso muda uma história de vida. Eu conheço uma pessoa, um músico, um líder de louvor, que durante muito tempo ficou afastado. Um dia ele recebeu uma carta. E essa carta era uma carta do pastor Edelto. E quando ele recebeu aquela carta do pastor Edelto, ele falou: vou voltar. E ele voltou. E ele voltou para nunca mais sair. Está até hoje firme, um crente atuante, a família atuante, os filhos atuantes. Então, irmãos, há algo que Deus está fazendo. Algo que Deus está fazendo. E Deus fala assim: vamos fazer comigo? Vamos participar? Vamos se envolver? Porque eu quero usar você. E essa reflexão, irmãos, me leva ao segundo ponto, que é assim: as pessoas chamadas por Deus são pessoas comuns. Pessoas comuns. Às vezes a gente tem no nosso coração, às vezes a gente cria na nossa mente, cria no nosso coração algumas pessoas que são muito errôneas.
Eu estudei com um rapaz que ele se converteu, hoje não é mais um rapaz, já é um senhor, ele se converteu já adulto. E quando ele se converteu, por alguma razão, ninguém falou isso para ele achou no coração dele que o pastor não pecava. Ele achou isso. Bom, estou na igreja, me converti, e ali o pastor que prega, esse não peca. Na medida que ele foi caminhando, ele foi entendendo que o pastor também peca. Que o pastor tem limitações, pastor tem erros, pastor tem angústias, pastor tem necessidade. E todos nós aqui somos assim. Talvez você tenha vindo na CIB pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, ou está frequentando a igreja há pouco tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Essa igreja é uma igreja de pessoas comuns e é uma igreja de pessoas imperfeitas. E graças a Deus por isso. Porque ao olhar a nossa imperfeição, ao olhar as nossas limitações, nós podemos olhar para Deus, para o Evangelho, e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Que a Tua graça, que o Teu amor, que o Teu favor inunde a minha vida, que sou alguém tão falho, alguém tão pequeno, alguém tão imperfeito. Às vezes a gente olha para a palavra que está sendo pregada, a música que está sendo tocada, e a gente imagina, irmãos, que a obra de Deus é para os grandes teólogos, para os grandes pastores, para os grandes missionários. Então a gente olha e pensa que falar de Jesus, compartilhar do seu amor, é obra para homens como Paulo, como o Charles Spurgeon, como John Wesley, como Billy Graham. Quando, na verdade, o Senhor quer usar a sua vida e a minha vida. Se Jesus estivesse interessado tão somente em pessoas eloquentes, em pessoas inteligentes, em pessoas letradas, Jesus não estaria no mar da Galileia. Jesus estaria em Jerusalém. Porque em Jerusalém estavam os grandes mestres nas sinagogas, os escribas, os fariseus, no templo. E é interessante, Jesus não vai atrás dessas pessoas, Jesus vai atrás de homens simples, homens humildes, mas que homens que na mão dele poderiam ser usados de modo extraordinário, fantástico. A gente muitas vezes não compreende, irmãos, as coisas de Deus. A gente não compreende o agir de Deus, a lógica de Deus. Você olha lá no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, a história de Davi, coroação de Davi. Deus manda o profeta na casa de Jessé, e passa um, passa outro, passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto, passa o sexto. Ninguém lembrava de Davi lá, pelas tantas lembraram de Davi. Tem mais um que sobrou ali, chama lá só para contabilizar aqui. Mas era aquele que Deus tinha escolhido. Era aquele que Deus tinha escolhido. Eu estava acompanhando recentemente, irmãos, aquela experiência que aconteceu na Universidade de Augsburg. Não sei se é assim que se pronuncia. Universidade americana. Fui entender o que estava acontecendo ali, fui ver alguns vídeos, alguns pastores, alguns teólogos, para entender o que estava acontecendo ali naquela universidade, porque esse fato foi noticiado até por mídia não cristã, não evangélica, né? Um grupo, como o nosso aqui, se reuniu, uma universidade de tradição metodista, se reuniu, como a gente está aqui se reunindo, para o culto devocional, né? Em universidades assim cristãs é comum. No seminário mesmo, quando eu estudei, o nosso culto era toda terça-feira, de 8 da noite a 8h15 da noite, né? E aqui o pessoal lá da universidade se reuniu um dia para o culto. O culto de leitura da Bíblia, oração, momento devocional. E fizeram aquilo dali que eles já tinham feito muitas vezes. Na hora de acabar, o culto não acabou. O culto continuou, as pessoas não quiseram ir embora, né? E foi chegando uma pessoa, foi chegando outra pessoa, e o culto foi se prolongando por dias, por semanas. Muita gente se arrependendo de pecados, muita gente se reconciliando com o Senhor. É algo que, segundo eu pude ver com pastores que eu vi, teólogos, coisas que parecem um avivamento, de fato, um avivamento bíblico, né, baseado no estudo, baseado
na oração, baseado no quebrantamento, baseado em olhar para dentro de si e falar assim, há coisas que nós temos que acertar com Deus, há coisas que, de fato, nós temos que mudar. O que me chamou a atenção... O que me chamou a atenção naquele avivamento, na universidade, foram algumas coisas. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a simplicidade do local. A gente não está falando da Universidade de Harvard, de Yale, de Oxford. A gente não está falando das grandes universidades americanas. A gente também não está falando das grandes cidades americanas. Não estamos falando de Nova York, de Boston, de Chicago, de Los Angeles. A gente está falando de uma igreja muito pequenininha, de uma capela, de uma instituição, no interior, numa área rural do estado do Kentucky. E eu estou falando isso, irmãos, para que a gente perceba e a gente tenha em mente que, apesar de sermos tão comuns, apesar de sermos tão fracos, tão limitados, há algo especial que Deus quer fazer também na nossa vida. Porque quando olhamos a vida desses discípulos, quando olhamos essa história aqui do texto que nós lemos, nós observamos que Deus está agindo no mundo. O ministério de Jesus estava em Israel, o ministério de Jesus estava em Cafarnaum, e Jesus começa a chamar homens, Jesus começa a chamar pessoas, para que aquelas pessoas fossem usadas por Ele. E deixa eu te falar uma coisa, toda pessoa que se converte, ela se torna um missionário de Jesus. Se você se converteu há 10 anos atrás, isso quer dizer que há 10 anos você é um missionário de Jesus. Se você se converteu há 20 anos, quer dizer que há 20 anos você é um missionário de Jesus. Não tenha na cabeça a ideia que os missionários que trabalham para o reino são só o pessoal que está no campo. O campo é o lugar onde os nossos pés pisam. O campo é onde nós estamos. A escola é um campo missionário. Nosso local de trabalho é um campo missionário. Nossa vizinhança é um campo missionário. É verdade, existem pessoas que, de modo muito específico, muito pontual, muito particular, Deus retira da onde está, Deus retira desse lugar e coloca a pessoa no outro lugar. Isso é até muito comum nos testemunhos de missionários que nós ouvimos quando a gente traz aqui na igreja, o missionário da Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais. É comum esse relato. Eu tinha um emprego, eu tinha um trabalho, era um profissional liberal, era um dentista, era um advogado, era um professor, e Deus me tirou daqui, me levou lá para o Senegal, me levou lá para a Itália para fazer aquilo. Mas isso são situações muito específicas, são situações muito particulares. Existe um propósito muito especial, muito particular, que o Senhor quer fazer e tratar na sua vida. O que é interessante nesse chamado, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens, é que esse chamado aqui, ele é específico para esses homens aqui. Mas há outras coisas que são específicas para nós, que o Senhor quer que nós façamos. E não tem como delegar. Se eu for cantar aqui e não contar com isso, os irmãos vão sair correndo. Porque não foi para isso que Deus me chamou. Se eu for tocar ali onde Júlio está sentado, não vai sair nada. Os irmãos também vão sair correndo. Porque aquilo dali foi algo que o Senhor separou o Wilson para fazer. Foi algo que o Senhor separou o Júlio para fazer. Há algo que compete somente a você. Eu, recentemente, já estou começando a ir para o final, eu conheci um casal de missionários. Eles são da Louisiana, pastor Joey e irmã Lori. E durante um tempo na vida deles, ele tinha um sonho no coração. O sonho dele era plantar igreja. Ele queria viajar o mundo plantando igrejas. E ele falou assim, vou largar tudo aqui para fazer isso. Aí, orando, refletindo, pensando, ele chegou à conclusão que Deus queria que ele plantasse igreja. Mas Deus não queria que ele largasse o emprego dele. Ele tinha um emprego secular e ele falou assim, bom, então eu vou fazer as duas coisas. Eu vou ter meu emprego secular e eu vou plantar igrejas. E esse homem, irmãos, fez isso durante 4 anos. Plantando igreja na América do Sul, plantando igreja em Honduras, plantando igrejas na África. Ele foi fazendo isso. Depois de 4 anos, chegou um ponto que o Senhor falou assim, agora eu quero que você faça especificamente isso. Você só vai plantar igreja.
E foi nesse contexto que eu conheci eles aqui em Petrópolis, plantando uma outra, treinando pastores e líderes para que possam também plantar igrejas. Então, a primeira lição que eu quero que os irmãos não se esqueçam: Deus está trabalhando em todo o mundo. A segunda lição: Deus está usando pessoas e quer usar pessoas comuns, pessoas como eu e você. E a terceira e última lição é que a palavra de Jesus, ela é digna de toda confiança. Esses homens, eles não têm nenhuma garantia que o que Jesus falou vai dar certo, a não ser pela palavra do próprio Jesus. Tem gente aqui, talvez a irmã Edna, o irmão Paulo, não sei se é desse tempo, mas tem gente aqui que é do tempo onde as pessoas faziam um acordo no fio do bigode. E era assim mesmo, você fazia um acordo com a pessoa e para empenhar a palavra, a pessoa tirava o fio da barba e colocava ali e estava empenhado. Porque a palavra valia muito. Hoje não, hoje a gente vai fazer um contrato, é cheio de formalidade. Você vai alugar uma casa, você tem que ter fiador, você tem que ter seguro-fiança, você tem que ter calção, e tem que ir lá, fazer o contrato, reconhecer firme, essa coisa toda. Porque a nossa palavra, muitas vezes ela é falha, a gente não consegue sustentar o que a gente fala. O ano começa e a gente vem cheio de planos, né? Esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou parar de comer bobagem. A gente já está quase em junho e a gente continua fazendo as mesmas coisas que lá em dezembro a gente falou: não vou fazer isso. Porque muitas vezes a nossa palavra falha. Mas a palavra de Jesus é fiel. A palavra de Jesus é suficiente. A palavra de Jesus é verdadeira. E se Jesus falou que vai fazer algo na sua vida, Ele fará. Esses homens aqui, esses pescadores, homens tão simples, eles foram tão utilizados por Deus de um modo tão rico, irmãos, tão especial, especialmente na leitura do livro de Atos. Que transformação, que impacto o Evangelho causou na vida desses homens. Ninguém que se encontra com Jesus, ninguém que se encontra com a sua palavra, ninguém que se encontra com o Evangelho permanece igual. A gente não permanece. Porque a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos modifica, ela nos restaura e ela nos impulsiona para novos sonhos, para novos projetos, para novas metas, para o aceite de novo convite. Jesus está trabalhando no mundo e Ele quer que você também o ajude, que você também o trabalhe por Ele. Há alguns anos eu estava lendo um livro de um missionário. Esse homem era um missionário nos países islâmicos. E no livro a gente nem sabia o nome dele, por uma questão de segurança, o nome dele não podia ser falado, mencionado. E ele conta, irmãos, uma experiência que eu achei muito marcante. Ali naqueles países tão fechados ao Evangelho, países que são proibidos pregar o Evangelho, as pessoas começaram a se converter. Porque as pessoas começaram a sonhar com Jesus, sem nunca ter ouvido falar dele. Porque Jesus está trabalhando para se revelar. Jesus está trabalhando para se mostrar. Jesus, como diz o Evangelho de João, nas palavras do próprio Jesus: meu Pai trabalha até agora, e eu também estou trabalhando. Eu quero encerrar contando uma história. Essa história está lá no Evangelho. Vou até descer aqui para ficar um pouquinho mais perto dos irmãos. Essa história está lá no Evangelho de João, no capítulo 21. É um diálogo que Jesus tem com Pedro sobre a palavra amor. Na língua portuguesa, a gente usa a palavra amor para tudo, não é verdade? Eu amo meu gato, amo meu cachorro, amo batata frita, amo doce, amo meu irmão, amo minha irmã. A gente usa essa palavra para tudo, né? No grego tem umas variações. Quando Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? O que Jesus está perguntando a Pedro é assim: Pedro, você me ágape? Ou seja, o que Jesus está perguntando é assim: Pedro, o amor que você tem por mim
levaria você a morrer por mim? É um amor incondicional? É esse amor que você sente por mim, Pedro? E Pedro responde assim: Senhor, eu te filos, que é a expressão que designa o verbo do amor de amigo. Senhor, eu amo você, mas o meu amor é o amor de amigo. E Jesus vai falar para Pedro assim: Pedro, então apacente as minhas ovelhas. Em seguida, Jesus faz novamente a pergunta: Pedro, você me ágape? E Pedro vai falar: Senhor, eu te filos. Então, Jesus vai falar assim: Pedro, então faz o seguinte, cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus vai fazer a mesma pergunta a Pedro: Pedro, você me ágape? Pedro fala: Senhor, o amor que eu tenho por você é o amor de filos. Os anos passam, Pedro aceita aquele desafio de Jesus, escreve 2 cartas no Novo Testamento, prega no livro de Atos e mais de 3.000 pessoas se convertem. É um homem fundamental na história da igreja no Novo Testamento. E segundo a tradição cristã, ele morre na década de 60 do primeiro século. Muitos estudiosos, historiadores, teólogos dizem que Pedro morreu crucificado como Jesus, mas de cabeça para baixo, porque não quis morrer como Jesus morreu. Da mesma forma, ele não se achou digno. Naquela prisão romana, naquela prisão fria romana, no corredor da morte, se alguém pudesse, ou se o próprio Jesus perguntasse a Pedro: Pedro, você me ágape? Pedro responderia: Senhor, eu te ágapo, porque eu aprendi a cuidar das tuas ovelhas. Eu empenhei a minha vida nisso. Meus irmãos, nem todos nós iremos para o campo missionário. Nem todos nós seremos mártires como esse homem, o apóstolo Pedro, foi. Mas todos nós somos chamados, somos convidados, somos desafiados a entregar a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor use da forma que Ele quiser, aonde Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Cada um de nós aqui foi alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus. E a gente experimenta isso tudo ao longo da nossa vida cristã. E Deus fala assim para nós: o que você vive, o que você experimenta, o que você passa como cristão, eu quero que outros também experimentem isso. Jesus é a água da vida. E essa água tem que estar disponível para todos. Eu não sei se o Senhor um dia vai chamar você para algo específico, para uma obra específica. Se Ele chamar, esteja pronto. E estar pronto não é estar perfeito. Estar pronto é estar disponível. Estar pronto é falar: Senhor, usa a minha vida da forma que o Senhor quiser usar. E às vezes, irmãos, nas pequenas coisas, às vezes nas simples coisas. Se você tem um carro, esse carro pode ser um instrumento missionário. Você pode oferecer a alguém uma carona para a pessoa vir aqui à igreja com você. Se você tem um WhatsApp, você tem celular, mande um versículo para alguém. Mande uma mensagem e fale assim: orei por você. Porque com certeza, irmãos, Jesus vai usar a sua vida. Porque Jesus quer usar a sua vida. Para que o mundo e as pessoas que estão à sua volta se reconciliem com Deus. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça. E eu queria, irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que, finalizando o culto, já estamos indo para o final. Eu queria que hoje fosse um dia, um ponto de início, talvez na sua caminhada com Deus. Talvez você já esteja na igreja há muito tempo, já conheça do Evangelho, já conheça Jesus. Mas você talvez pense assim: eu nunca na minha vida me coloquei
ministerialmente à disposição do Senhor. Eu não sei, Senhor, se o Senhor um dia vai me levar para um campo missionário. Eu não sei se o Senhor um dia vai me levar para um seminário. Mas aonde eu estiver, eu quero ser um missionário do Senhor. Senhor, eu quero impactar vidas. Eu quero impactar pessoas. Senhor, o Senhor usou esses homens tão simples, homens pescadores. E quando eu olho para esses homens, Senhor, eu me identifico com eles. Porque eu também sou limitado, imperfeito. Eu sou comum, Senhor. Mas eu quero ser uma bênção em Tuas mãos. Eu quero ser uma bênção para essa igreja onde eu estou. Eu quero ser uma bênção para a minha classe de EBD, para o meu bairro, no meu trabalho, no meu emprego. Senhor, eu não quero apenas as bênçãos do Senhor. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E o Senhor está fazendo algo especial no mundo, Senhor. E eu quero participar disso também. Não me deixa de fora, Senhor. Não me deixa de fora. Permita que eu participe. Permita que eu esteja também. Me torne também, Senhor, um pescador de homens, de pessoas. Senhor, usa a minha vida. Use os meus talentos, ó Pai. Use os meus dons. Use o que eu sou. Se essa é a sua oração, eu quero te dizer que hoje é um marco inicial da sua vida. Um tempo de início. Quem sabe, para esse ano ainda, você ser usado por Deus de forma especial. Naquilo que Ele tem para você, naquilo que Ele quer para você. Se essa é a sua oração, não vou me prolongar mais. Mas se essa é a sua oração, eu queria que você ficasse em pé. Eu já estou em pé. Porque eu sou limitado, sou imperfeito. Mas eu quero dizer, Senhor, não quero ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos orar. Depois que nós orarmos, no final da oração, se o irmão Wilson quiser nos dirigir num louvor, num cântico, num hino, ele assim o fará. E posteriormente o irmão Carlos Marcos estará com a palavra. Gostaria de orar por você. Senhor, estamos, ó Pai, na Tua casa, Pai. Pai, hoje ao ler a Tua palavra, Pai, entendemos, ó Pai, compreendemos que na nossa vida, Pai, o Senhor muitas vezes nos convida, Deus, a participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, Pai. O Senhor não está trabalhando sozinho, Pai. O Senhor chama pessoas de carne e osso, Pai. Pessoas comuns, Pai, pessoas limitadas, pessoas imperfeitas. Mas pessoas que podem, Senhor, fazer coisas extraordinárias, Pai, na vida, para que o Teu nome seja honrado, glorificado, exaltado, e de forma muito especial, Senhor. Eu quero colocar, Pai, a vida de cada pessoa que ficou em pé. Pai, o Senhor sabe as razões, o Senhor sabe os motivos, ó Pai. Que o Senhor, Pai, abençoe a vida de cada um, fortaleça, Deus, espiritualmente, fortaleça emocionalmente, Pai. Dê a cada um, Pai, ferramentas espirituais, ferramentas teológicas, para que possam, Deus, ser uma bênção aonde estiverem, fazendo, Deus, aquilo que o Senhor mandar, fazendo aquilo que o Senhor determinar. Que no decorrer dessa semana, Pai, de modo muito especial, cada pessoa que ficou, Deus, em pé, perceba o Teu agir, perceba o Teu cuidado, perceba o Teu direcionar, Deus, para as suas vidas, ó Deus, para os seus ministérios, para aquilo que o Senhor quer fazer e para aquilo que o Senhor quer operar. Que cada uma dessas pessoas, Deus, de modo muito rico, de modo muito especial, ó Deus, possa ser, Deus, uma bênção em Tuas mãos. E que a Tua mão de poder, Senhor, que a Tua mão de graça, que a Tua mão de misericórdia, Deus, que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa capacitar essas vidas
para aquilo que o Senhor já tem separado, para aquilo que o Senhor já tem preparado. Que as vidas, ó Pai, que se levantaram, Pai, hoje, sejam um instrumento do Senhor, Pai. Na nossa igreja, Pai, na nossa cidade, no nosso mundo, ó Deus. E que o Teu nome, Deus, somente o Teu nome, possa ser honrado, possa ser glorificado, Deus, através daquilo que o Senhor confiou, entregou, Deus, em nossas mãos. Eu oro, Pai, assim em nome de Jesus, Pai, o nosso Senhor, Pai, o nosso Salvador, aquele que nos chama, ó Deus, aquele que nos convida, vem pescar comigo. Em nome dele, Pai, que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos colocar de pé e nós vamos cantar o hino 454, que é Vitória nas Lutas. Hoje a mensagem foi uma mensagem de encorajamento, sabe, para que nós tomemos coragem, porque nós temos um Deus que é por nós, e quem nos vencerá? As dificuldades vão vir o tempo todo, as tristezas, as angústias vão nos assolar, mas Deus é por nós. E vamos cantar com toda alegria. Sabe, esse hino toca muito no meu coração. Acho que tocou a nossa igreja num momento muito difícil que a cidade passou. Mas desde criança eu vejo que esse hino é um hino que a gente tem que cantar com muita firmeza, para acreditar realmente que nosso Deus é por nós. Senhor tem livrado dela seus servos fiéis.